Olá, tudo bem? Talvez você, como eu, já questionou a Deus algumas vezes, não é mesmo? Principalmente com relação à demora de Deus para responder nossas orações e as nossas preces. Talvez você muitas vezes perguntou para Deus: por que, Senhor? Por que tanta demora em me responder? Por que o Senhor não se apressa em vir ao meu encontro, não é mesmo? Algum tempo atrás eu conversava com um colega sobre esse assunto, um amigo na verdade. Às vezes Deus permite chegarmos na beira do abismo para então agir em nosso favor. Permite chegarmos no limite, na divisa entre a nossa destruição e a nossa vitória. E aí Ele age muitas vezes nesses momentos. Nem sempre é assim, mas às vezes Deus age desta forma. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras e eu gostaria de começar pelo jovem Daniel, que agora já não era mais um menino, agora tratava-se de um senhor já bastante idoso. E Daniel foi vítima de uma verdadeira emboscada. E os seus inimigos, sabendo que ele orava ao seu Deus todos os dias, fizeram levar até o rei uma proposta de um decreto para que durante um período de tempo somente ao rei deveria ser feito orações e petições. As pessoas que orassem a outro Deus a não ser ao rei deveria ser penalizado, sendo jogado na cova dos leões. Lógico, Daniel não se intimidou com aquele decreto. E ele então, como de costume, foi pego orando ao seu Deus. E ele foi levado diante do rei como vítima. Foi levado diante do rei como acusado de ter feito orações a outra entidade a não ser o rei. O rei amava Daniel. E as Escrituras nos informam que ele durante todo dia, até o pôr do sol, tentou livrar Daniel. Mas naqueles dias havia uma lei, que era a lei dos medos e persas. E quando um rei selava um determinado decreto com seu anel, essa lei tornava-se irrevogável. Ninguém podia anular essa lei, nem mesmo o rei. E infelizmente Daniel foi levado, foi jogado para dentro de uma cova cheia de leões famintos. Uma pedra foi colocada e novamente esta pedra foi selada com o anel do rei para que não fosse violada. E Deus esperou até o último momento para intervir na vida de Daniel. Deus permitiu que Daniel entrasse dentro da cova dos leões. E lá dentro da cova ele recebeu o seu livramento. Deus poderia ter livre o profeta muito antes, através de alguma manobra do rei, através de algum outro tipo de milagre, mas não, Deus permitiu que Daniel entrasse dentro da cova. E só lá, quando chegou na beira do abismo, foi que Deus interviu, fechando a boca dos leões. No mesmo livro do profeta Daniel, nós encontramos uma outra história de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que se encontravam em Babilônia como escravos. E o rei de Babilônia na época chamava-se Nabucodonosor. E ele construiu uma estátua gigantesca, toda de ouro, e ele então convocou todos os povos, todas as pessoas para uma cerimônia. E uma orquestra deveria ser tocada, e quando a música soasse, todas as pessoas deveriam se dobrar diante daquela estátua.
Mas 3 jovens corajosos não se dobraram diante da estátua do rei. Nabucodonosor foi comunicado que estes 3 jovens não haviam se curvado. E ele então pensou, quem sabe eles não entenderam muito bem a mensagem, o que deveria ser feito, propôs novamente repetir, a orquestra deveria se ter tocado e agora eles deveriam se dobrar. E aqueles jovens foram muito claros ao pronunciar as seguintes palavras para Nabucodonosor: saiba, ó rei, que nós não nos curvaremos diante da tua estátua e nem nos curvaremos diante dos teus deuses. As escrituras informam que o semblante de Nabucodonosor mudou. Ele ficou enfurecido. E ele disse: quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? E eles disseram para o rei: o Deus o qual nós servimos nos livrará da tua mão e da fornalha ardente. E se Deus não nos livrar, saiba de uma coisa, ó rei, nós não nos curvaremos diante de tua estátua e nem dos teus deuses. Nabucodonosor mandou aquecer agora a fornalha 7 vezes mais. Aqueles 3 jovens foram amarrados e jogados para dentro da fornalha ardente. Os próprios homens que jogaram os 3 jovens dentro da fornalha foram atingidos pelo fogo e morreram. E daqui a pouco, o que aconteceu? Nabucodonosor, em vez de 3, viu 4 homens dentro da fornalha, e um deles caminhava por entre as chamas. E ele disse: este era como filho dos deuses. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego a serem jogados dentro da fornalha para lá dentro do fogo das chamas os libertar e os salvar. Meu amigo, às vezes Deus permite que você entre dentro da fornalha e somente lá dentro da fornalha que Ele age, que Ele atua na tua vida. Há um outro caso bíblico que eu gostaria de me referir também, que é o caso de Lázaro, o amigo íntimo de Jesus. Jesus recebeu um recado das irmãs de Lázaro: olha, mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, venha depressa. E Jesus permaneceu ali ainda mais 2 dias, segundo as Escrituras. E quando chegou na casa de Lázaro, já fazia 4 dias. E aparentemente Jesus estava atrasado. E as irmãs de Lázaro disseram: olha, Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado, Jesus, mas Jesus não chega atrasado nunca, meu amigo. Deus nunca chega atrasado na nossa vida. E Jesus diz: não, crede somente e verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. E Jesus então ressuscita Lázaro. Jesus não chega atrasado. Jesus não se atrasa para responder às tuas orações e às tuas preces, meu amigo. Eu sei que às vezes nos é tentador acharmos que Deus não se importa conosco, que Deus não se preocupa conosco, mas Ele está atento às nossas orações. Ele conhece cada respiração, Ele conhece cada lágrima dos nossos olhos. Ele chega no tempo da tempestade em nossa vida. Existe uma frase muito conhecida que diz que os limites dos homens são as oportunidades de Deus, para Deus agir na nossa vida. Ele não se atrasa na nossa vida. E quando Deus não atua, quando estamos na beira do abismo, às vezes Ele atua, meu amigo, quando estamos em queda livre. Ainda estamos em queda livre, lá Deus envia um paraquedas para nos amparar, ou coloca um colchão lá embaixo para nos amparar. Ele não abandona você. Isso é razoável para você? Pense nisso. Fica a dica.